A gente continua falando sobre esse assunto. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ressaltou que o Brasil e a Rússia têm visões similares sobre temas globais. Para falar mais sobre o tema, a gente recebe o analista internacional Gustavo Segre. Segre, mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Como vai? Muito bem, bom dia a todos. Um abraço. Bom, essa aproximação do Brasil com a Rússia, isso vem irritando não só os Estados Unidos, mas também outros países que fazem parte da OTAN. O senhor acredita que isso pode prejudicar a relação do Brasil com outros países? Foram declarações infelizes do presidente Lula ou não, na sua opinião? Já está gerando problemas. O Biden deve estar arrependido de ter recebido o presidente Lula pouco tempo antes da sua primeira intenção à China e da concreção da viagem à China. Tanto é que não somente os Estados Unidos já manifestou que não era apropriada a fala do presidente Lula. Peter Stano, que é o porta-voz da União Europeia para questões de relações internacionais, também indicou que não tinha sido bom o presidente Lula se referir a Estados Unidos e Europa como prolongadores da guerra e que, em definitiva, se tratava de uma invasão. Rússia tinha invadido a Ucrânia. E um dado interessante do Sergei Lavrov é que o sobrenome dele é o sobrenome da mãe. O sobrenome do pai é armênio, Kalantarian. E ele, quando entrou aos 22 anos no serviço diplomático russo, ele preferiu e optou por mudar esse nome para o nome da mãe, que era um nome russo. Agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Diogo Schelp. Segre, bom dia. Segre, a gente sabe que o governo Bolsonaro tinha, em alguns aspectos, uma postura parecida em relação à guerra da Ucrânia, né? E também em relação às relações com a Rússia. O governo Bolsonaro, inclusive, fez condenações oficialmente na ONU à invasão russa, mas se posicionou contra as sanções e manteve, né, um canal de diálogo forte com a Rússia, até chegou a relativizar a responsabilidade da Rússia nessa guerra. Mas qual seria a diferença na postura entre o governo Bolsonaro em relação a esse tema e Lula? Lula avançou um pouco mais na direção de Rússia e China? Sem dúvida, Sherp, ele avançou, porque não somente tomou uma posição, sobretudo na questão indireta na viagem à China, mas como criticou a outra parte. E tem um ditado nas relações internacionais que você nunca deve brigar com quem te financia ou com quem te compra. Rússia é um fornecedor de fertilizantes. Não entraria nessa linha, mas é um produto, é um insumo fundamental para o agronegócio brasileiro. Isso explica por que a posição tanto do governo anterior quanto desse governo era, no início, na minha visão, o governo Bolsonaro era mais neutral, ele não se comprometia. Mas o Lula afirmar que havia uma problemática nos Estados Unidos e na Europa, ele não solamente sai dessa neutralidade para tomar uma posição acusando a parte do mundo a incentivar a guerra. Eu interpreto que ele fez isso com uma intenção de se mostrar a favor da paz, mas foi um erro, na minha humilde opinião, a crítica aos Estados Unidos e à Europa em relação à guerra. Kobayashi. Gustavo Segre, primeiro, muito bom dia, é um prazer revê-lo. Bom dia. Segre, a minha pergunta é sobre essa frase do ministro russo a respeito de que o Brasil e a Rússia têm a mesma visão sobre temas globais. É claro que essa frase, dita isoladamente, pode ter um sentido, mas quando ela entra em um contexto, especialmente nesta viagem que, além do Brasil, visitará Venezuela, Cuba e Nicarágua, que mensagem o ministro está passando para o restante do mundo? Qual vai ser a imagem do Brasil perante o restante do mundo quando o Brasil entra nessa mesma viagem e nesse contexto de que tem eles a mesma visão sobre temas globais? É uma visão perigosa, porque foi muito bem colocado pela tua parte, essa prolongação da viagem. Aonde ele vai? Ele vai visitar países neutrais, inclusive dentro da América Latina, mesmo da esquerda? Não. Ele vai para a Venezuela, vai para o que seria Cuba, e esses países são países claramente alinhados com o comunismo. Quando não avalia Cuba especificamente, na última modificação constitucional de 2019, Cuba afirmou ter
um sistema comunista irreversível. E essa irreversibilidade deixa muito próximo, claramente, da Rússia. Quando o Brasil fica vinculado a essa visão global, sendo que o chanceler russo vai visitar ditaduras, claramente, e isso posterior à afirmação do governo Lula em que aceita uma China só, está mostrando um pouco a alinhação do governo em relação ao novo multilateralismo internacional. E deixa preocupados, com certeza, os Estados Unidos e grande parte da Europa esse alinhamento que o Brasil possa ter. Primeiro com uma só China e agora com uma visão global acompanhando a visão da Rússia. O Segre, agora há pouco a gente deu a notícia aqui no Jornal da Manhã de que o presidente Lula decidiu sim ir à coroação do rei Charles III agora no comecinho de maio no Reino Unido, onde deve se encontrar também com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Faz bem o presidente em ir nesse evento? Quais cuidados nesse caso ele deve ter? Pode ser útil, pode ser um fusível para avaliar o impacto de tanta maluquice em relações internacionais do Brasil em termos da Europa. Lembrando que em Portugal, por exemplo, já não está sendo muito bem-vindo. E isso pode se alastrar a outros países em função de que, gostemos ou não, quando o presidente Lula afirma que a Europa e Estados Unidos estão protelando, estão ajudando a manutenção da guerra, está fazendo uma acusação muito grave em termos de relações internacionais. Me chama a atenção que o chanceler Mauro Vieira, que é uma pessoa muito experiente nesse sentido, não tente amenizar esse tipo de falas, porque senão pode ter que tomar uma determinação o Brasil ou o mundo pode ter que tomar uma determinação em realidade a respeito do Brasil. Isso pode não ser legal para o Brasil no futuro. Ô Segre, eu peço que você continue com a gente mais um pouco. A gente vai agora ao vivo até a Europa. A Casa Branca, como a gente comentou, criticou o presidente Lula sobre essas falas afirmando que os Estados Unidos estariam ajudando a prolongar a guerra na Ucrânia. A declaração foi realizada ontem, horas depois de um pronunciamento vindo também da União Europeia. Luca Bassani, direto da Alemanha, chegando por aqui. Luca, o que você conta pra gente sobre essa repercussão? O que disseram os envolvidos todos? Bom dia, Adriana, Thiago e todos que nos acompanham. Realmente, as falas do presidente Lula não foram bem recebidas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Começando aqui na Europa, a Comissão Europeia, a União Europeia, preferiu não se manifestar diretamente, mas disse que não há que é uma falsa equivalência da culpa, pelo menos por parte do que o presidente falou, considerando que disse que Ucrânia e a Rússia são igualmente culpadas e na visão da União Europeia e de todos os países que aqui estão ajudando também com os armamentos, a Rússia é claramente o país invasor, o país agressor e, portanto, não teria como estar no mesmo patamar moral como a Ucrânia. Nos Estados Unidos, a fala foi um pouco mais forte. Até mesmo a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente repete propagandas russas e chinesas e mostra que grande parte das suas falas não tem muito fundamento, segundo até mesmo o que foi dito por outros oficiais ligados ao governo do presidente Joe Biden. Nós vemos que, nesse sentido, o próprio chanceler brasileiro, como já foi dito anteriormente, Mauro Vieira, ele rebateu todas essas acusações, principalmente as dos Estados Unidos, dizendo que não faz sentido, ele não interpreta as falas do presidente Lula desta maneira, mas nós sabemos que durante todos esses quase 14 meses de guerra, até mesmo no cenário das Nações Unidas, o Brasil votou contrário à Rússia no aspecto da condenação dessa invasão promovida por eles na Ucrânia, mas se manteve numa posição de neutralidade quando se falava em respeito às sanções econômicas. Muitos temem que essa nova aproximação possa significar já um alinhamento automático com a China, que já está no cenário mundial funcionando como o verdadeiro antagonista dos Estados Unidos e muito provavelmente na próxima década será o grande player do outro lado, tendo o Ocidente, obviamente, como um dos pilares ainda no mundo globalizado.
É um momento delicado, é preciso cuidado com declarações. Luca Bassani daqui a pouco de volta com a gente aqui. Gustavo Segré é o entrevistado do momento aqui no Jornal da Manhã, nosso analista político da Jovem Pan. Segré, quando a Casa Branca diz que o Brasil, através de Lula, está reproduzindo propaganda russa e chinesa, o que a Casa Branca quer dizer com isso? Quais possíveis retaliações o Brasil pode vir a receber dos Estados Unidos e, como a gente viu, da União Europeia também, dos países membros? Nessa instância, a minha sensação é que seja apenas um comentário crítico às falas do presidente. Não me parece que vai muito mais além disso. A problemática vai ser posterior, porque nós estamos vendo uma alinhação perigosa. O alinhamento que está tendo o Brasil, China, Rússia, permitiu, lembrando alguns dias atrás, que barcos iraníes possam atracar no porto de Rio de Janeiro. Isso também não foi do agrado dos Estados Unidos. E quando a gente observa que é provável, segundo a fala do próprio presidente, que o BNDES possa dar dinheiro para a Venezuela, para a Nicarágua, para países que, do ponto de vista da diplomacia internacional, são considerados ditaduras. Aí vem uma fala que toda mãe nossa fazia: dime com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. E isso, nas relações internacionais, pode ser uma questão muito perigosa de alinhamento, não porque tenhamos alguma questão direta, ou seja, não vai ser o Brasil que vai sofrer nenhum tipo de retaliação econômica por parte dos Estados Unidos, mas sim em função de em que lugar da geopolítica o Brasil está se colocando. E o lugar que hoje está, pela fala do presidente, não é um lugar ocidental. Mais um giro de perguntas com os comentaristas. Kobayashi. Segré, eu gostaria da sua avaliação agora especificamente sobre as declarações do presidente Lula recentes sobre a solução que ele propõe para a guerra. Ele disse recentemente, por exemplo, de que a culpa era de ambos os líderes, né, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Ele também deu uma sugestão para o presidente ucraniano de ceder um território importante para a Rússia. Gostaria da sua avaliação e como isso foi recebido no mundo diplomático pelos países envolvidos. Como um comentário um pouco sério, Nelson, porque lembremos que no começo a proposta era que se o Brasil estivesse no meio, num barzinho com cerveja, a gente resolvia essa questão. E isso foi facilitar a visão, inclusive não tendo demasiado respeito nas pessoas que morreram nessa guerra, que foram muitas pessoas. Quando se coloca essa possibilidade de trabalhar para a paz, liberando um território que, dito seja de passo, não está em poder da Ucrânia, é uma questão muito facilista. Imagino que Zelensky, quando viu, falou: mas espera aí, essa é a solução? Eu lutei para defender um monte de outras coisas e era só entregar a Crimeia que resolvíamos um conflito? E tem uma questão que eu lembro, tínhamos que ter muito cuidado quando falávamos com pessoas, por exemplo, da Rússia, que era não falar sobre invasão. Era meio não permitido, quando tinha falas com diplomáticos russos, utilizar a palavra invasão. Era uma guerra. E, na realidade, foi uma invasão russa ao território ucraniano. E a Ucrânia se defendeu, mas não participou ativamente dessa guerra. Ou seja, não foi o promotor da guerra. Se a Rússia não tivesse invadido, a guerra não tivesse acontecido. Então, não são falas que agradem a diplomacia internacional e me parece, isso é uma opinião pessoal, a vontade do presidente Lula de ter um prêmio Nobel da Paz, de repente, ou alguma menção como o trabalhador da paz, o que na teoria não está errado, mas a forma em que ele está tentando isso não está sendo bem visto pela diplomacia internacional. Diogo Schelp, mais uma. Segré, quando o Lula assumiu o governo, assumiu o poder, muitos países, na verdade, isso foi quase uma unanimidade, ficaram muito animados com a questão ambiental, com a perspectiva de que o Brasil teria uma mudança na postura ambiental e poderia liderar o mundo aí, tanto do ponto de vista do que faria aqui dentro, quanto o que poderia aí representar de discussão, de liderança nessa questão. No entanto, Lula preferiu, ou está preferindo, pelo visto, apresentar-se como um pacificador de um conflito distante em outro continente do que usar esse ativo, né, essa imagem do Brasil na questão ambiental. Qual a explicação para isso? Quer dizer, o Brasil está, inclusive, aparentemente colocando em risco questões importantes como o descongelamento do acordo
União Europeia, Mercosul, com essas declarações aí contrárias à Europa. Qual a explicação para Lula insistir nessa ideia de ser um pacificador, quando ele poderia, por exemplo, ser reconhecido internacionalmente, buscar esse reconhecimento que o senhor falou, inclusive em relação a prêmio Nobel e tudo mais, na questão ambiental? E poderiam ser as duas, Felipe, se for o caso, porque uma não tira a outra, uma pode até complementar. A União Europeia e o Mercosul vêm negociando mais de 20 anos o acordo. O acordo, em teoria, estava fechado. Um dos problemas era precisamente a falta, segundo Macron, sobretudo, o presidente da França, de uma política ambiental séria por parte do governo Bolsonaro. Na teoria, isso deveria estar resolvido. Os números até agora não mostram que a política ambiental brasileira nesse governo seja tão decisiva para evitar um desmatamento, lembrando apenas os números de fevereiro que foram muito ruins. Mas isso é uma questão de tolerância. Por quê? Porque é um governo que tem 3 meses e é muito difícil, nessa questão do impacto ambiental, mostrar resultados tão rápidos assim. Mas poderia tranquilamente ser uma bandeira. E a da defesa da paz também. Só que você não pode tomar posição. Se você quiser gerar a paz, ou no caso ambiental, você primeiro, no caso ambiental, não pode jogar sempre a culpa no governo anterior. Tem uma hora que a culpa é desse governo, a responsabilidade é desse governo. E em termos da paz, é buscar a paz sem soluções facilistas, como a entrega da Crimeia para a Rússia, e a outra questão é não criticar a outra parte, que em definitiva, e perante todas as questões internacionais, até de questões sociais, de recursos humanos e de pessoas, de direitos humanos, a Europa e os Estados Unidos, aportando armas, está equilibrando a guerra. Imagino que seria essa invasão sem ajuda armamentista de parte da Europa e dos Estados Unidos. Seria uma chacina. Então, não é uma afirmação boa mencionar que Estados Unidos e Europa, que na visão deles estão equilibrando as coisas, são proclives à guerra. Segredo, só para fechar a nossa conversa, a gente já falou sobre possíveis sanções, mas o senhor acha que é possível que o Brasil tenha algum problema em relação à economia por causa desta posição ou dessa tentativa de aproximação da Rússia? Não me parece. Primeiro porque o Brasil, o país Brasil, não compra nem vende produtos. Quem faz isso são as empresas. E a empresa está um pouco permeável a esse tipo de falas. São pessoas do âmbito privado. Então não me parece que tenha, salvo que em algum momento a questão desse alinhamento com Rússia e China seja maior ainda e que isso possa sim vir a alterar alguma penalidade por parte, sobretudo, dos Estados Unidos. Mas não me parece que Estados Unidos queira comprar uma briga hoje com o Brasil, sendo que ideologicamente o governo Biden é muito parecido ao governo Lula. Eu segurei rapidamente, o Thiago citou a economia. Lula recentemente também sugeriu que o BRICS trabalhasse com outras moedas, não apenas a norte-americana. Qual foi o efeito dessa declaração? Ela também cria um clima desagradável com os Estados Unidos? Não, porque foi uma fala de voluntarismo. A permissão de operar com moedas locais já está feito. Inclusive, tem várias operações entre China e Brasil que não foram feitas através do dólar. A questão está na taxa do câmbio do dia. Como o yuan não é uma moeda que seja utilizada permanentemente, tem que fazer o que se denomina arbitragem através do dólar. Então, quantos reais precisa uma empresa para comprar $1? Quantos yuans precisa para comprar $1? E a divisão entre as duas contas é o que determina a cotação do real versus o yuan. Então, não é uma questão que seja complicado, não me parece que seja possível, mas de qualquer maneira, nas reservas internacionais brasileiras, 94% aproximadamente são ou 90% de dólares. 5% são da moeda chinesa e só 4% de euros. Então, a China está ocupando um papel importante no comércio internacional, mas daí a chegar que o BRICS tem uma moeda única, falta muito ainda, Adriano. Gustavo Segre, analista internacional, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima, um abraço. Até a próxima. Até.